Fala, meu povo. Hoje iremos conversar com o poeta João Filho, grandíssimo João Filho, sobre seu último livro de poesia, Um Sol de Bolso. Fala Antônio Guedes. Boa noite, meu querido. Entrei um pouquinho mais cedo para esperar o pessoal chegar. Enquanto o pessoal vai chegando. Boa noite. O áudio tá legal, meu povo? Dá pra ouvir bem? Não tá travando, tá tudo tranquilo. Vão chegando aí, sintam-se em casa. Esperar o João chegar pra gente conversar. Maravilha, obrigado, Antônio, pela devolutiva. O João já está por aí. Para nossa conversa. Boa noite, Gabriel. Boa noite, meu querido amigo João. E aí, tudo em paz? Graças ao bom Deus. Melhor agora por conversar contigo. Massa. Eu que agradeço o convite e é sempre uma maravilha conversar com você. Que Sempre isso, mesmo. Tá que tudo em isso. paz por aí, né? Graças ao bom Deus. O Ulisses está naquela fase assim da dentição, né? Um pouco Ah, mais severa, que são os caninos, né? Então ele tá um pouco mais sente dor, né? manhoso, exatamente. Mas graças ao bom Deus, já está tentando assim andar, já puxa algumas cadeiras pela casa e graças a Deus por isso. E você, meu velho, como é que está aí Tudo em em paz, tudo Salvador? tranquilo. Calor? Só muito calor. Salvador agora atravessamos o pessoal chama de verão, né? Mas é verão o ano todo, né? Não tem meio termo. Ou chove ou faz sol. Aqui é assim. O nosso verão é esse, então chove o tempo todo. Eu imagino, Chove cara. muito, faz calor e tal, né? Entrou aí o pessoal Cláudio God, o O Adriano pessoal tá Ferreira chegando Leite, aí. A a Mariana Mariana, chegou. o Igor Barbosa aí. Puxa, que maravilha. Estamos muito bem Boa noite, meu acompanhados, né? querido. Eu ganhei um presentão do Igor, né? Ia falar sobre isso, Traduz, meu velho. Tá marcado. traduzi, traduziu um, um poema meu para o inglês, né? Que é uma maravilha. O Igor é um grande tradutor. É mesmo. Além de grande poeta, a esposa dele tá por aqui também. Além de um grande poeta, é um O ótimo Mauro tradutor. Segarra também. Boa noite, Mauro. Vai se O Cláudio chegando aí, meu God. povo. Esperar um pouquinho, né, pessoal chegando, que o Instagram tem esse delayzinho, né? Tem mesmo. Então, o Adriano, por sinal, não publicou ainda, mas escreveu sobre vários poetas, né? O Uhum. Adriano Ferreira Leite. É um grande escritor. Está aí, como se diz, nas intocas, mas quando sair, o monstro sair da jaula, você vai ver. Ele chegou a escrever sobre Um Sol de Bolso também, mas está inédito ainda, né? Eu queria agradecer também publicamente, já agradeci pessoalmente, agradecer publicamente o Rodrigo Garcia, o Rodrigo Duarte Garcia, que é um escritorzaço, né? Escreveu também lá de forma muito generosa sobre Um Sol de Bolso. No A amálgama. Mariana, no Amálgama, a Mariana também, né, fez um texto lá bacana também na revista, acho que é as Sem Pé, do Rio Grande do Sul. Então, você vê que eu tenho muitos amigos generosos, né? Então, você que está Que aqui isso. sempre, está sempre conversando, então é uma maravilha. O Cristiano Arduini, né? Isso.
que acabou de entrar também, tenho contato com ele, grande figura. Revista Cepé, Sap- a Mariana Cepé, né? Cepé, A do Rio Grande Mariana do também Sul. está escondendo alguns versos aí, né? Escreve demais Tá, poesia. tá. Mariana pipocou. Escreve Como se demais diz em poesia. Salvador, tá brocando, né? Olha, te Isso aqui falar, é água com gelo e limão, viu? ó, isso aqui também é água com gelo e limão, mas passa pela erva, né? Aqui no Mato Grosso do Sul que a Ah, gente chama de tereré ou tererê, né? ah, Depende aí da acentuação. Mas aqui em Campo Grande, pelo menos, é mais conhecido como tereré, mas aqui é água com gelo e limão também. então aí é como se fosse o mate gelado, né? Exatamente, aqui é o mate gelado. Muito bom, inclusive, né? Gosto demais. Esse calorzinho bom. É assim, né? É porque aqui a gente é mais próximo do Pantanal, etc. E a cultura Ah, veio. Mas pelo calor aí, eu imagino que vocês iriam gostar bastante, né? Do tereré. do tereré. É isso. Aqui é quente, cara. Eu imagino. Sim, agora Salvador é aquela coisa, né? É, é um clima que eu gosto muito. Não sobe muito, também não desce. No descer não desce nunca, né? Uhum. Não fica. Se chegar aos 20 graus, o baiano acho que congela na rua, né? Morre. Então, mas eu tava, Ó, o Thiago Amorim aí, o ó. Thiago Amorim, meu querido Thiago, é, aqui também é o seguinte, eu estava ontem até pela manhã, observando a luz aqui, tem uma varanda aqui perto de casa, e tentando descrever a luz, né, que é uma mania minha, e como a Perfeito. luz em Salvador, mesmo sendo, quer dizer, em cada canto, né, eu acho que tem a ver com não só o clima, com a geografia, mas com tudo isso junto. E também até com a cultura, com a forma da gente olhar a luz, mas a luz aqui da varanda é uma luz que eu quero chamar sempre de luz ontológica, né? Parece que ilumina, causa toda uma harmonia, né? Provoca uma harmonia entre a amendoeira, o verde da amendoeira, o azul do céu, o bairro, mas sei lá, é uma luz realmente impressionante que eu tento sempre traduzir e nunca consigo. Rapaz, quem diz que não? Tem coisa muito bela a respeito dessa luz aí, a gente vai entrar nisso, se Deus quiser. Antes de entrar, João, Ah, eu estava relendo o teu livro, Um Sol de Bolso, e tenho alguns outros aqui, né? Eu tenho de prosa e tenho a dimensão necessária também. E aí eu fiquei. Sabe quando você acha dinheiro perdido, assim, né? E você fica sim. duplamente feliz? Essa semana, falei, pô, vou rever o Sol de Bolso aqui, rever alguns poemas, né? Expandir algumas coisas. E aí eu abri na sua dedicatória e eu confesso que eu me emocionei, cara. Sério mesmo. Porque Ah, a dedicatória que eu fiz para você? exatamente aqui, ó. Pô, E aí minha esposa estava próxima e eu disse para ela, falei, olha aqui que maravilha, né? Isso é o tipo de coisa que eu vou contar aos meus filhos, né? E mostrar. Olha, olha aqui a dedicatória do João a um livro que ele mesmo me mandou. É sério, cara. Obrigado. Eu queria fazer eu, esse agradecimento público aqui para você. eu que agradeço de coração, meu querido. Eu agradeço mesmo. Muito obrigado. Que isso, cara. Poxa, eu me emocionei de verdade mesmo. Me emocionei bastante. Que bacana mesmo. E a primeira questão que eu queria entrar com você é a respeito da luz mesmo, mas assim, para dar uma trabalhada um pouco mais, é luz demais cega, né? Sim. E é muito difícil trabalhar com a luz nesse sentido, né? Porque, e você entendeu isso perfeitamente no título, eu queria que você falasse mais a respeito disso, né? Porque luz é essa questão que quando tá muito é porque tá errado, né? Luz é boa ali na penumbra, na questão. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o Silvério e até a Ó, respeito do Silvério. título. A questão da luz, quando eu estava escrevendo, que assim, uma das fases da escrita do Alto da Romaria, que é o livro anterior, eu tava lendo muito também sobre luz, voltei até a uns temas ao Alberti, se não me engano, que é um dos primeiros italianos da Renascença, que escreveu Uhum, sobre a luz também. Só que ele fala da luz de forma mais técnica.
Aí peguei tratados também de filosofia para tentar uma coisa ou outra, ou textos filosóficos para falar sobre a questão. Mas me interessava e me interessa a luz fundante, né? Não apenas a luz física, né? Mas naquela acepção que tem um viés filosófico de que tudo que surge é luz, mesmo à noite é luz, né? Toda aparição, todo fenômeno é luz, né? Então, e aí, na verdade, não foi no Alto da Romaria, foi no A Dimensão Necessária, o primeiro livro que eu publiquei, né? Uhum. O Cristiano está dizendo aí, é um verso, no hebreu, que a luz mais purga, é verdade, né? E aí eu pensando essa coisa, olha, observando essa luz em Salvador, que é a luz física, a única luz natural que existe é a do Sol, né? Sim. E eu mais me interessava enquanto essa luz fundante, essa luz ontológica, né? Do ser enquanto ser. Então aí eu comecei a descrever a parte final da Dimensão Necessária, é uma seção chamada, como é? Pequenos Tesouros Portáteis, e aí você vê que são poemas assim, verso curso, como fossem filetes, né? A ideia era de uma imitação do raio de luz mesmo, né? Coisa muito básica, simples, e tentando trabalhar essa questão da luz nesse sentido de fundamento, né? Perfeito. E aí, mas antes, né, eu fazer um retrospectozinho, eu nasci numa cidade onde a luz é muito forte, o sol é muito forte, que é Bom Jesus da Lapa, interior da Bahia, né, margem direita do Rio São Francisco, e o pessoal lá diz assim, né, são 2 sóis para cada pessoa, né? Não é não, é porque é muito forte, 40 graus na sombra e tal. Muito legal. E me lembro também do verso de João Cabral de Melo Neto, né? Sim. Que ele fala também que a luz pernambucana é como se fosse um tiro de repetição, né? Uma espingarda de 2 tiros. A luz fosse assim forte. E aí, ou seja, a questão de luz e tal vem sempre comigo. Né? Até mesmo a física, através da memória, a tentativa de descrição dessa luz. E aí sempre me acompanhou essa ideia de uma luz particular, mas não uma luz imanente, né? Não a luz imanente, a luz minha, a minha opinião, mas a luz divina mesmo, a luz divina. Então, não sei se eu vou encontrar aqui, mas o Adriano Ferreira Leite, ele escreveu uma coisa que me deixou muito feliz, que é realmente sobre essa questão da luz um sol de bolso. Perfeito. Né? Partindo do título. Perfeito. Então, ele escreveu melhor do que eu vou dizer. Então, vê se eu acho aqui, peraí. Sinta-se à vontade aí, meu velho. Enquanto isso, eu vou procurar aqui alguma poesia, algum versozinho a respeito disso, para a gente ler também. Pronto. Aqui, eu acho que achei, né? Acho que achei é horrível, né? Mas enfim. Deixa-me ver. Boa noite, João. O João tá por aí também. O João Lima, né? Isso, grande João. João da Oratória. Deixa-me ver. Aqui. O Adriano diz o seguinte, né? Eu vou ler o trecho todo, né? Ainda em Alto da Romaria, você explora uma dicotomia fundamental entre o indivíduo e a coletividade, o encontro do sujeito com a tradição, da biografia com a mitologia, da parte com o todo. Algo do que ficou conhecido em sua obra como regionalismo alegórico. Ele está citando aí um ensaio do Emanuel Santiago, né? Um grande poeta, tradutor. Aí no próprio Um Sol de Bolso, sua última publicação, você repisa a questão atualidade versus antepassados, como vemos no poema Balança. Cadê? Balança? Será que Balança, mas Balança não trata exatamente da luz. Mas aí eu queria achar um trecho. Ele fala da questão da luz no sol de bolso. Mas eu acho que eu não vou achar aqui. Enfim, mas ele toca nessa questão e fala que realmente não é uma luz imanente, mas é uma luz de busca da redenção.
Então, Sim, levar um sol no bolso não é, eu estou levando a minha verdade, a minha. Claro que eu levo a esperança, mas no sentido mais de perfeito, transcendência mesmo. É mais ou menos isso, né? perfeito, Acho que eu falei perfeito. pra caramba e não falei nada, né? A sensação Não, que tá. perfeito. Eu acho que para quem leu o livro e tem ele minimamente interno, entende perfeitamente o que o André Lima, né? Não, aí é o Adriano Ferreira Leite. O Ele Adriano assina Ferreira como Leite. Ferreira Leite. Perfeito. É, a Mariana falou que no Naufrágios é a parte que salva. A Naufrágio quer que eu leia? Eu leio, Marina. Muito obrigado pelo pedido. Naufrágios é um poema pequeno, né? Curtinho, Uhum. que diz o seguinte: podemos naufragar dentro de casa, à mesa do café, num feriado, num braço de sofá desconfortável, enquanto o dia gira as suas facas. Icebergs nos esperam degelados nos pratos de um banquete sem palavras. É preciso afiar velhas verdades, fiapos que para os náufragos são tábuas. Tornar o desconforto navegável e surfar quando a brasa for inata. Fazer do fundo impulso para o nado e afogar tubarões debaixo d'água. Tá aí o poema. Ô, meu Obrigado, velho, Marina. Obrigado, Igor. esse, esse, esse poema foi um dos primeiros assim que me assaltou quando eu li o livro. E eu acho que já dá para entrar aqui nessa questão. Eu vou ler a parte que salva, que ela pediu também, e aí a Prontos, gente já leia? entra em alguma questão aqui, se você me permitir. Fica à vontade. A parte que salva. A treva em brasa, fora março uiva, quem quer saber da noite em desaanço, a chuva menos lava que desnuda, o quarto escuro indaga minha face. A rota estrangula qualquer fuga, e a vida, numa gota inunda o quarto, é fundo do breu que a luz mais purga, e não há lucidez que não transpasse. No centro da clareza quem soluça, a quem soluça falta uma metade, chamando a sua parte absoluta, e no mundo que salva é essa parte. É Belíssimo, isso. meu querido, belíssimo. E Muito aqui há obrigado. o verso, né, que nos lembra a questão do sol. Mas antes de entrar nesses poemas que eu salvei alguns aqui para a gente ler, meu querido, eu vejo aqui na construção mesmo do sol de bolso que você está com o quê? Com 47? Desculpa a pergunta, 46? 46. Fiz agora 46. Estou ficando velho. Que isso? Então, eu ia entrar nessa questão de que eu senti você, assim, com a mão mais madura, né? Não só na Ah, questão da idade, obrigado. obviamente, mas você é visível no poeta quando ele sente mais natural, não natural, mas ele sente mais tranquilo a escrever certas coisas, né? A testar certas coisas. E aqui Sim. eu sinto que você tá mais maduro a respeito até de certos temas, e pensar em si mesmo, pensar a questão metanarrativa mesmo, a respeito de pensar o próprio poema, de pensar a própria mitologia própria, porque você já tem os seus certos temas definidos mesmo, e você tá ali naquele samba de uma nota só, de maneira madura, né? E saliento isso mais uma vez, que eu sinto maturidade neste livro aqui, sabe? Ah, muito obrigado. Muito No obrigado. sentido olha, eu tô começando a entender o que eu tô fazendo, né? E você é alguém que começou a publicar tarde, né, João? É, Então, com poesia é verdade. como é que foi essa questão, assim, de amadurecimento poético mesmo? No meu Até caso chegar aqui no Sol de Bolso? foi muito lento. Assim, a questão de, vamos chamar, de forma intuitiva, a cosmovisão, né? Que o Adriano usa dessa forma, Adriano Ferreira. Eu estou citando muito ele, que a gente conversa muito e tal. Perfeito. E é um diálogo que tem me ajudado bastante. E essa cosmovisão, digamos assim, de forma intuitiva, completamente como um menino que eu era, está lá desde a infância, né? E o amadurecimento foi dando-se muito lentamente, né? Não só na questão técnica, quanto na questão também de tema, de vivência. E o primeiro livro que eu publico, o Encarniçado,
com 27 anos, né? 2004, 27 mais ou menos, acho que é isso aí. Uhum. E o de poesia, tanto que o de poesia ficou muito tempo trabalhando. O meu querido amigo, dois queridos amigos acompanharam bastante essa feitura dos dois. Além, claro, de minha esposa, que é a patroa, né, da poesia minha. É a sua Carolina de Machado. É a minha Carolina, com certeza, né? E aí os dois amigos foram o Cláudio Gode, o Cláudio Souza Pereira e o Vladimir Saldanha. O Cláudio, um pouco anterior, a Vladimir, acompanhou bastante a formação a Dimensão Necessária, que é o primeiro livro de poesia. Uhum. Mas foi muito lento, de muita reflexão, tentativa, muito mais tentativa e erro do que acerto, né? É tanto que eu volto e meia cito que aos 27 anos mesmo, eu fiz uma pilha, mas uma pilha enorme, quase metade de uma floresta, e taquei fogo em tudo de papel, queimei tudo. Porque eram como é que se fala? Eram tentativas mesmo, né? E até hoje é assim, mais tentativa e erro do que acerto não só com poesia, mas com tudo que faço, né? Principalmente na questão literária. Perfeito. Deixa eu só puxar aqui uma coisa, porque o Silvério, Adriano colocou, né? o Adriano colocou um dos pontos altos dessa cordilheira, que é um sol de bolso, está justamente nisto. O livro que já no seu título poderia sugerir algo de Prometeu, como uma revolta luciferina, ao ser recitado, deixa bem claro, sem margem a ambiguidades, que não, ali não é o céu que leva o sol quem se diminui, mas o homem que traz o bolso é quem se engrandece. Tá falando que ele falaria bem melhor do que eu? Olha, ó. A ideia é essa. Muito bom. Muito bom. Obrigado, Adriano. Muito obrigado mesmo. Perfeito. E sobre essa questão do trabalhar a forma, tu até conversou isso nas minhas pesquisas, nos meus trabalhos de casa, eu estava assistindo a sua entrevista com o rapaz, sumiu o nome do homem agora, tradutor. O Roberto Malé? Roberto Malé. E ali tu falou que forma não é forma, né? E Sim. eu me lembrei na hora de uma frase que é o meu escritor favorito, o Antônio Lobo Antunes, e tu tá fazendo doutorado em literatura portuguesa. E o Antônio Lobo Antunes, ele tem uma entrevista que ele diz que a maior maldição para ele é alguém que também começou a publicar tarde, né? Sim. Começou a publicar muito tarde. E escrevia como você, assim, desde pequeno. Mas ele diz que a maior maldição, no sentido dele, para o escritor, ele sintetiza com uma frase que ele ouviu alguém dizer sobre o Charlie Parker, né? O grande jazzista. Sim. O Charlie Parker estava tocando uma vez, fazendo solos de jazz, né? E ele jogou o sax ao chão e começou a pular em cima do sax, à medida que quebrando mesmo o sax, e gritando ao público: já toquei isto amanhã. Como se adiantasse tudo, né? E o Antônio Lobo Antunes, através dessa frase, ele disse: escrever bem é como fazer um solo de jazz, né? E eu acho isso, assim, absurdo de bom, e sintetiza muito bem muitas coisas, porque para um leigo, né, ou alguém não tão com um ouvido tão bom assim para a poesia e para a escrita, vai imaginar que escrever poesia ou improvisar certas coisas é feito ao relento e não muito estudo anterior, né? Me parece que o seu sol de bolso é isso, entendeu? Você pensando, poxa, já escrevi isso amanhã e eu tô aqui repensando. E para quem te acompanha no Facebook, percebe isso, a questão do treino mesmo, do labor, né? Sim. De diário e tal. E como é que se dá isso, meu? Você vê, né? O Instagram tem uma coisa interessante que para mim tem funcionado bastante. Grande parte, as pessoas estão, claro que quase ninguém percebe, mas grande parte dos poemas que estão um sol de bolso foram publicados no Instagram. Todos inéditos. Funcionou como um laboratório, como você falou. E assim, fui mudando coisas e tal e tudo mais, né? Limpando cada vez mais o verso, tentando limpar. Mas assim, muito... depois que você vai lendo, lê, estuda, não só poesia, mas a prosa,
Os gêneros como um todo, né? Os gêneros como um todo, né? Então, esses ritmos todos vão se internalizando em você, né? É tanto por isso que, desde jovem, ninguém me pediu, desde menino, decorar poemas. Você vai decorando poemas e tal, mesmo que não saiba o significado, aquilo vai ficando realmente como fosse um segundo hábito, né? Perfeito. E aí a labuta vai se dando. Muitos poemas não dão certo, na grande maioria das vezes, né? Tem a questão de artesanato e de inspiração, as duas coisas trabalham juntas, né? Você vai trabalhando juntamente com, muitas vezes, mas aquilo que eu falo sempre, se a inspiração vier e você não tem o artesanato, não vai dar nada que preste, né? Não vai acontecer milagre, não vai acontecer mesmo. Em arte não tem isso, né? Então, o trabalho é muito lento. Eu sempre busco fechar um livro de forma muito consciente na sua totalidade, né? E agora é muito lento mesmo. Leio muito, né? Estudo muito e anoto muita coisa e tal. Você lê Mas muita poesia, né, João? leio muita poesia. E Hoje menos, relê mas muita poesia, né? acho que releio mais do que leio hoje, né? Agora leio muita prosa também, né? Sim. Eu sou um leitor fanático por romance, por exemplo, né? Não deixo o teatro também, né? E temas da filosofia, da política que me interessam, e hoje cada vez mais temas e textos do catolicismo, né? Que eu sou católico, então eu vou lendo, Perfeito. aprofundando cada vez mais. Para Perfeito. refletir e meditar. Acaba saindo, claro, dessa cosmovisão católica, acaba saindo um ou outro poema, né? É inevitável. O poeta acaba sendo, então, um grande polímata, né? Acaba sendo, né? Há alguns, né? Eu conheço alguns que não gostam de prosa, não leem prosa, não querem saber, mas é de cada um também, né? Sim. Então, eu não tenho isso. Eu até conversava isso com o Adriano Ferreira Leite, né? Que ele é um grande leitor de poesia, mas ele escreve, tem inédito um romance, né? E a prosa, digamos assim, é a área mais que ele se sente mais à vontade. Perfeito. Mas eu sou um onívoro, né? Talvez não um polímata, mas um onívoro, né? Que isso. Da prosa, de todos os gêneros literários que eu já publiquei, eu só nunca publiquei um romance. Sim. Todos os outros gêneros eu publiquei, né? Ensaio, Teatro, tradução, recentemente. teatro, crônica, conto, né? Só não romance. O romance é mais difícil também, né? É bem mais difícil. Perfeito. Então não tive condições ainda de escrever um romance. Perfeito. É que assim, com os poetas que eu tenho contato, né, mais com o Igor, eu vejo que a leitura de muitas coisas mesmo, né? O Igor lê muita Sim, filosofia, lê muita história, lê muita sim. poesia, relê muita poesia também. Ele até diz que lê Camões toda semana, né? Relê Camões toda semana. Então, isso acaba sendo meio que natural entre os poetas mesmo, né? Sim. E falando de poesia, dessa metalinguagem, eu queria ler um poema chamado Antologia, que fala um pouco também essa questão da poesia sobre poesia, mas tem outras questões aqui belíssimas, belíssimas. E hoje eu fui ler o teu livro, na esquina de casa tem uma cafeteria. E eu fui reler o teu livro hoje lá. E cheguei em certas poesias assim que eu me emocionei lá na cafeteria, cara, você acredita? Que tava Obrigado. chegando o pôr do sol assim, e aquele vento do pôr do sol, e eu lendo e relendo aquilo dali. Eu sou chorão mesmo, é capaz de reler algumas coisas aqui e acabar chorando, mas eu me emocionei lendo Eu alguns também versos teus, sou. meu querido. Muito obrigado. Eu fico muito feliz. Como Vou diz ver. o Vladimir Saldanha, né? Se a poesia não for para emocionar, é para quê? Né? Perfeito. A Não gente é? vai ler o Lázaro, meu querido Silvério, tá? Tá Ele, bom? inclusive, é o poema anterior a este. Exatamente. Antologia. Poucos poemas nos ajudam a viver, são claros como o rosto que amamos. Não pedem nada, só esperam ser achados. Em silêncio, o pequeno sol de suas mãos vem nos amparar feito uma pessoa. Talvez nem mereçam seu lume na rigidez sem fé de nossos dias. Estão ali, na página como no seu. Menos que um salmo e mais que uma poética.
esses poemas nos ajudam a viver. Meu velho, tu tem uma questão sempre com o final, né? Eu queria que você falasse um pouco disso. Sim. Os teus finais são arrebatadores. Ah, muito obrigado. Os teus finais de quase todas as poesias assim que pegam a gente mesmo, os finais são muito bem pensados. Como é que é esta questão, meu velho? Assim, com um sol de bolso, isso tornou cada vez mais Olha o Leandro aí. Vamos falar sobre teu livro depois, Leandro. Pois é, o Leandro publicou Paisagem Absoluta. O título já é lindo, né? Maravilhoso o título. Tá aí, né? Tá aqui, ó. E tu fez o Pronto. lançamento com ele, né? Isso. Então, assim, como no sol de bolso, cada vez mais aquela tentativa de sintetizar ao máximo num verso um mundo, um universo num verso, né? Na orelha, por exemplo, a pessoa diz o seguinte, né? A estratégia poética, a síntese epigramática, né? Na qual um verso condensa todo o poema. Perfeito. Então a ideia é essa, era tentar fazer sempre, pelo menos cada vez mais, né? Nesse sol de bolso, e fazer aquilo que se chama um verso forte, né? Com sonoridade, sentido, né? Plasticidade, tudo isso. A imagem, tudo isso. E, claro, com esse impacto que você tem. É uma tentativa, claro, sempre, né? E o poema, geralmente, eu pensei tentei fazer uma coisa mais harmonicamente possível, né? Fechadinho, redondinho. Eu me lembro até, é uma coisa que me acompanhava desde muito adolescente, desde até a adolescência. Eu li uma determinada crítica do Mário de Andrade, que ele falou que ele estava querendo explorar outros, não é uma coisa a favor ou contra. Ele estava querendo explorar naquele momento lá, na década de 30, ele queria explorar outros caminhos da poesia. E não romper com essa coisa redonda do poema, esse final que você falou, esse final que chama a atenção e tal. Isso ficou em minha cabeça, falei, não, eu quero o caminho contrário. Eu quero fechar exatamente o poema redondo e tornar o poema, como dizia Bruno Tolentino, né, algo memorável. A ideia era sempre essa. Perfeito. Então, eu vou ler então o Lázaro, pode ser? Lindo, meu velho. Para o Silvério Duque, que é um companheiro de jornada, poeta, grande poeta, e um grande tradutor também. Né? Lázaro. Tudo que nasce, nasce para sempre. A vida não tem volta, pedra ou pássaro. Suspiro que riscou o pensamento, momento que tocou qualquer espaço. A rosa, que é mais sábia, sem intento, e no ventre o espantoso ser viagem. As noites que são noites 100%, a treva também conta o seu milagre. Respire a própria casa lentamente, a brisa luminosa na bagagem. Sem volta, a vida continua sendo. É de joelhos a jornada, Lázaro. Belíssimo. Era tentando esse primeiro verso, tudo que nasce, nasce para sempre, é uma memória antiga de um poema de William Blake, que ele diz, eu não vou me lembrar o verso em inglês, mas em português eu me lembro, tudo que nasce é sagrado. Perfeito. Aí eu falei, não, isso ficou em minha memória e eu com inveja escrevi, tentando imitar, né? Tudo que nasce, nasce para sempre, que não é a mesma coisa, mas é inspirado nele. Né? Todo bom poeta é um bom ladrão, né? Já dizia nosso Eliot. Com certeza. O Sérgio de Souza disse que a gente marcou a live no horário do Vascão dele. O Sérgio, meu sogro, eu acho que ele é não é vascaíno, é vascarino, mais vascarino do que você, cara. Seu Orlando Gomes. É demais, é apaixonado, tá com 73 anos e é louco apaixonado pelo Vasco. Sofre horrores, né? Que jeito. Meu querido, eu queria ler, ou que você lesse, na verdade eu vou pedir para você ler a poesia Pedido, que acabou se tornando, assim como na poesia que a gente
na penúltima que a gente releu, essa poesia com o rosto familiar, né? Essa poesia que a gente, essas poucas poesias que a gente carrega na vida, e ela me lembrou muito uma poesia que foi um dos primeiros poetas que eu li um dos primeiros poetas que eu li na minha vida, que foi o Gregório de Matos. Sim. E todo aquele drama do Gregório, né? Que era A tensão entre pecado e virtude, né? Poxa, pecado e virtude. A primeira vez que eu li isso aqui, eu assim, tomei aquele espanto, né? E aí fui estudando ela e relendo. É um soneto belíssimo, né? Um soneto Muito obrigado. Obrigadão mesmo. Queria que você lesse para a gente conversar um pouco a respeito. Mas tem realmente essa tensão mesmo. Mas vou ler primeiro, né? Perfeito. Pedido para Elpidio Fonseca, que é o tradutor, grande amigo, um grande tradutor. Proteja-me de mim, Senhor, e logo. Confuso do que sei, sou sempre menos. Mas mesmo sem saber rogar, eu rogo. O corpo, quero corpo, qual veneno. Se quero interrogar, não interrogo. Eu, que sou pouco céu e mais terreno, no pó que me percebo me afogo. Em afogar-me já me oxigeno dessa primeira morte sob o tempo. Poeira de paixões, vertigens ávidas, ofensas que descubro e acrescento. Senhor, proteja-me de mim, o louco, que tendo as mãos vazias só quer dádivas, e tendo o mundo inteiro o acha pouco. Aí realmente é a tensão mesmo, né? Aquela coisa de se colocar como imperfeito, né? Como pecador mesmo, né? E acima de tudo arrogante nos versos finais, né? Por isso que aquela ideia de... Eu sempre quis escrever um verso ou algo relativo a isso, de que nós somos os nossos piores inimigos. Que dito assim é muito simples e até prosaico e bobo. Sim. Mas aí por isso, uma vez, aí uma determinada... Eu nem lembro mais que ano surgiu esse poema, já deve ter uns 5 ou 6 anos. E surgiu só até o segundo quarteto, o resto eu não conseguia fazer. Aí ficou mais um tempão, até veio o restante, né? Uhum. Mas é exatamente isso, né? Eu pedindo a Deus para proteja-me de mim, porque eu sou uma péssima influência para mim mesmo, entendeu? Perfeito. Ela lembra... Eu tô sempre... Diga. Lembra muito o Pai Nosso, né? Sobretudo o título, né? Esse pedido sincero de que... É um pedido, assim, que não é uma falsa humildade, né? Ah, eu sou pecador, eu sou miserável, não sei o quê. De Não. fato esse clamar sincero mesmo, né? De que eu quero tentar fazer, mas não consigo, né? A ideia é exatamente essa. É porque, tanto que nos tercetos, né? Sim. Voltando um pouco antes, no pó que me percebo, que eu sei, somos cinzas, né? O pó retornarás, eu me afogo. Mesmo assim eu me esqueço e me afogo nesse pó. E em afogar-me já me oxigeno, ou seja, é uma falsa vida, né? Dessa primeira morte sob o tempo. A primeira morte aí é a poeira de paixões, toda a minha vida errante, né? As porcarias todas que eu fiz. E as vertigens ávidas, o desejo de querer mais e mais e mais, né? Perfeito. E também aquela coisa, né? Ofensas que descubro e acrescento. As ofensas a Deus na minha trajetória e acabo acrescentando novas, continuando pecando, né? Exato. A ideia é essa. Então, é uma entrega completa, é uma abertura mesmo do coração para Deus, né? O Sérgio de Souza está falando que o poema mais bonito do João é a capela. Tá marcado aqui, né? É dedicado a ele, por sinal. Mas eu queria que tu lesse o poema anterior a este, e me parece que a maturidade, né, que é o poema dedicado ao Vladimir, ao grande Vlad, Sim. faz entender melhor certos temas, né, que é um poema que a relação à paternidade, né? E eu acho que por conta de que eu estou sendo pai agora, e é um poema que me tocou muito, cara, porque ele trata dessas questões que dá para entender paternidade até quem não foi pai, né? E a ausência disso. É muito bonito, esse poema aqui é muito bonito. Muito obrigado, muito obrigado, agradeço de coração. Se tu puder ler esse soneto aqui... Leio sim, com o maior prazer. O título é Depois de Ler Natal de Heróis, de Vladimir Saldanha. É um grande, um belíssimo e fortíssimo livro de Vladimir,
publicado exatamente no mesmo dia, no mesmo dia, publicamos juntos, né? Eu estava lançando o Alto da Romaria e ele o Natal de Herodes. E o tema, o eixo central, como é costume em Vladimir, né, trabalhar um livro inteiro sobre um eixo, um tema, é a ausência do pai. Né? E aí, lendo, eu fui ficando impactado, né, com a leitura. Fui ficando impactado e o poema, tanto que o poema, saiu assim, de estalo. A começar com esse título do Vladimir, que é sensacional, né? Natal de muito Herodes. Bacana. Natal de Herodes. Daria uma 10 esse título. Dá mesmo. É impressionante. E o livro é impressionante mesmo. O livro é um grande livro. Então, foi trabalhando essa questão, né? Da ausência do pai no livro dele e ele somos amigos e tal. Então, de tanta ausência, o pai se faz enorme. De tanta dor, a dor se torna dupla. Uma paternidade que não dorme. Na falta, ela se torna absoluta. Por mais que se desdobre, é uniforme. Amor de amargo em dobro não indulta. Inexistência e falha estão conformes, como o sentir a mão que a vida amputa. O mundo, reduzido a um vazio, se amplia como pai, de fio a fio, correntes dessa ausência sotoposto. As páginas do filho expõem seu flanco, um coração aberto em preto e branco, mas não é página, é seu próprio rosto. Porque Vladimir trabalha muito a questão autobiográfica, né? Perfeito. E aí isso vem, acaba aparecendo muito e pulsa fortemente. E é um poeta muito sutil, muito cheio de sutileza de referências sonoras, né? Eu digamos assim, no bom sentido, não de forma negativa, é como se fosse um joalheiro dos sons e das palavras e do sentido, no bom sentido. Não nada remetendo aí a coisa ultrapassada, muito pelo contrário, é um poeta moderníssimo, pós-moderno, na verdade, né? Sim, perfeito. Perfeito. Eu queria ler, eu tô com dimensão necessária aqui, Sérgio, eu vou abrir ele pra gente ler. Este poema que você lembrou. Eu queria ler o poema que você dedicou ao Tiago Amorim. Não sei se ele está por aí ainda. Mas é um poema muito bonito, cara. Muito bonito. Eu vou achá-lo aqui. Eu fiz tanta marcação aqui que eu acabei me perdendo nas minhas marcações. Tranquilo. Achei. Com Ângelo Monteiro no Recife. Isso. Muito bom. Tem uma frase aqui, né, nos primeiros quartetos, né? Lerdos a dois ou só, ou em família. Lê este poema pra gente, meu querido, por favor. Leio com o maior prazer. Eu tenho uma mania de ficar explicando os poemas e minha mulher que está assistindo a live, ela fala assim, para com isso e lê o poema, mas eu vou ler o primeiro e depois eu explico. Ó, o Pedro Moalen acabou de entrar, um abração, Pedro. Grande que poeta, maravilha, grande. Com Ângelo Monteiro no Recife para Tiago Amorim. Sejamos lentos, lentos como a vida, na sua lentidão interminável, como o tempo demora na safira e cada gesto seja duplicado. Lerdos a dois ou só em família, ver a luz se ampliando no terraço. Também na dor que nunca cicatriza, a lentidão impõe o seu compasso. Se lentos abriremos velhas trilhas através dessa espessa claridade e vamos respirar em qualquer clima, domar a combustão das tempestades. O poema surgiu, nós vivemos como eu digo assim, numa velocidade vazia, né? A velocidade que não leva a nada e vivemos numa velocidade vazia e numa espiral sem pouso, né? Parece de nada para lugar nenhum. Aí a vida fica realmente sem sentido, não podemos degustar não, a perceber, né? Algumas coisas são essenciais, então o poema surge dessa ideia. E eu dediquei ao Ângelo Monteiro, porque eu sempre quis escrever um poema para o Ângelo Monteiro. E aí eu tinha escrito um, mas não ficou legal e desfiz, mas aí agora esse eu escrevi e achei que, esse eu acho que deu certo, um pouco certo. Perfeito. Então a ideia exatamente é essa, né? Para o verso, de novo, né? Aquela coisa no primeiro quarteto, o terceiro verso, como o tempo demora na safira. Também um poema, é um verso inspirado num poema, num verso de Paul Valéry, né, que ele diz que
Eu não vou lembrar agora, mas é uma ideia mais ou menos assim, né? O tempo que o diamante, que o carvão leva para virar diamante. E aí eu tentei fazer essa síntese aí. Muito obrigado, Perfeito. Pedro. Muito obrigado. Eu queria agora me deter um pouco no Salmo, e ele está até no, no Antologia, né? Menos que um salmo e mais que uma poética, esses poemas nos Isso, ajudam a morrer. Então eu imaginei que tu tá querendo pensar essa questão do salmo como o salmo sendo uma questão mais menos menos teorizado, né? Uma questão mais isso, como a isso. poética é mais teorizada, etc. Sim, E muito bonito, muito bonito. E esse poema Salmo, eu li ele em voz alta com minha esposa, ela adorou, sobretudo o final. Queria que você lesse pra gente, por favor, pra gente um comentar um maior pouco. prazer. Mandar aqui um abraço para minha amiga que está aqui assistindo a live, Joelma Lacerda. Um beijão, Joelma. E também minha prima, Rosildes, uma gata aí da família. Um beijão, Ró. É, o Antologia, por exemplo, menos que um salmo e mais que uma poética, porque é o seguinte, não é idolatrar o poema, não é idolatrar a poesia. Então ele é menos que um salmo. O salmo é inspiração divina, inspiração do Perfeito, Espírito Santo. Então o poema não chega a isso. Mas ele é mais que uma poética, ele também não é uma questão, como você falou, apenas perfeito, teórica. Então ele tem que jogar nesses dois lados aí, né? perfeito. Eu O agora, Vlad acabou de entrar. isso que eu ia falar, agora eu vou ficar em silêncio para não falar muita bobagem. Salmo é em verso livre, e eu escrevi na varanda do jeito que estava aqui mesmo, foi assim, surgiu na hora, minha esposa estava do lado, tinha acabado de acender um cigarro, e eu senti toda essa frescura e gratidão de estar vivo, né? Então, Claro, Salmo. Quando o vento lhe diz, às 5:30 da tarde, que você é passagem, na calma sem remédios do sábado, e o século é adolescente, e o ano recém-nascido, e a paz pousa na amendoeira sobre a folhagem, quando o café adoça o silêncio e o cheiro de fósforo queimado que Alessandra usou para acender o cigarro perfazem um quadro, e até os carros lá embaixo, parados, são suaves no silêncio da tarde. Quando o verão lhe diz que para este verão outros incontáveis verões foram necessários, saiba que o instante mais ordinário em toda uma vida pode ser o ápice. Né? eu até fiquei com os olhos lacrimejados ao reler esse final de novo, porque é muito bonito, cara. Muito bonito. Brigadão, brigadão. E fez todo sentido o título ser Um salmo, salmo, né? É uma louvação, né? Louvação à vida mesmo. e até mesmo Porque formal em verso livre, né? foi em verso livre, foi em verso livre. E esse poema eu escrevi, eu acho que quando eu digo que o século é adolescente e o ano recém-nascido, foi lá por 2006, 2007, algo assim, né? Tem um bom tempo, né? Perfeito, perfeito. Sabe que o instante mais ordinário em toda uma vida pode ser o seu ápice. Não é, cara? Tem um poema de um poeta que tem um epígrafe dele em Balança, que é o Miguel Dors, né? Sim, Ele fala que Dors é um poeta, tá vivo, um poeta maravilhoso. Eu sempre indico, é muito simples, sempre trata das questões mais simples, ou melhor, as questões difíceis, mas ele se ampara com imagens e tal do entorno dele, do cotidiano. E ele fala que ele faz um poema, uma longa digressão, né? E pensar que minha geração fez isso, e pensar que não sei o quê, papapá, papapá. E aí ele diz que encontra a felicidade voltando de jipe com os amigos, com os joelhos todos sujos de terra, as mãos sujas de lama de catar algumas frutas no quintal. que bonito, cara. Não é? Ele dá um giro histórico e geracional para parar exatamente aí. Que bonito, muito bonito. O Leandro falou aqui de um poema que eu queria ler com você, e a ideia da live era essa mesmo, meu velho. Assim, Uma maravilha, ótimo. ler teus poemas. Eu, como aspirante a crítico literário, acredito que o texto fala muito mais do que eu posso dizer qualquer coisa. Não, eu E agradeço de coração, porque eu gosto de ler, né? Eu gosto de ler os poemas, gosto de ler em voz alta, desde menino. E perfeito, assim,
Lendo bem ou não, não estou falando que leio bem ou não. Eu falo que eu gosto de ler, E né? a gente gosta de te ouvir. Tá, muito obrigado. Então, Beleza. dá tudo certo. Falar a respeito até do Salmo e aqui no Haveres, eu percebo que há temas um pouco mais maduros, né? Maduros no Sim, sentido sim, de são temas assim que atravessam a vida adulta mesmo, mais madura, né? sim, Questão sim. de escolhas dos instantes da vida, né? E como é que se deu essas questões? Muito lentamente também. Assim, os 3 livros de poesia que eu publiquei, se alguém tiver interesse, dá para perceber esse passo a passo, né? Esse caminhar aí até, digamos, aí a concretizações, cristalizações de temas, de temas existenciais, né? De formas. No A Dimensão Necessária já tem essa perspectiva para cima, que é a busca da Uhum. transcendência, da tentativa de ir a Deus, né, mas de forma muito cega, das tensões todas, é tanto que um longo poema como O Riacho, que é um poema imenso, Que de tamanho, né? O Érico ama, né? Ele escreveu de forma muito generosa sobre esse poema, e aí esse poema você vai ver que a estrutura do poema é terça rima, né? Três, Uhum. três, três, aí são 64 estrofes mais ou menos. É imenso. É E grande. aí, ali é um riacho que está passando. Eu peguei a ideia da. Eu vou falar desse poema, porque esse poema fala dessa questão desse amadurecimento, do passo a passo desse amadurecimento. Então, o poema descreve um determinado riacho que está passando por determinado local, no interior do país, que é a casa do meu avô, que eu peguei como de forma o território da memória. E ele vai Perfeito. passando e aparecem 5 personagens, dentro ou fora da casa, que se confessam para o riacho. E essas confissões são confissões de tensões, de estralhaçamento interior, de busca, né? De errância, até que chega ao último, né? O último que se confessa ao riacho, ele já está apaziguado e começa a direcionar para cima. Né? Tanto eu fiquei realmente muito, muito feliz mesmo, e até comovido, quando o meu amigo, que não é um teórico nem nada, tem 23 anos, mas o Neemias Santos, né, ele leu o poema e quis que eu lesse com ele, falou assim, caramba, eu vi a forma. Então ele viu realmente, parece mesmo, o riacho passando até que ele se perde na mata. Ele percebeu essa forma interna através do deslizar do poema. Eu fiquei, caramba, era exatamente isso que eu queria. Que E ele maravilha. percebeu, né? Que Além maravilha. de... Então, esse amadurecimento está aí resumido mais ou menos nesse poema, com o Alto da Romaria. Aí eu uso o território da minha cidade, da Romaria de Bom Jesus da Lapa, que eu não canso de dizer que tem 330 anos ou 39 anos, uma coisa assim. É de 1691, ela existe desde essa época, né? Então, aí nesse livro, eu fui amadurecendo também temas já da temática católica popular, que a Romaria ela é popular. E aí veio e é claro, isso tudo com todo um percurso interior do homem, João Filho, né? Que anda aí para e passo com um poeta. Né? Perfeito. A minha conversão em 2016 mesmo, que eu me casei, né? Na igreja, e a luta interna até tentar andar de forma menos indigna para Deus, né? A tentativa é essa. É claro que não consegui, mas é sempre uma tentativa e busca interior. Um sol de bolso cristaliza, digamos, um pouco essa jornada aí. É o que eu Você sinto percebeu no bem? poema inteiro. O que eu sinto. Apesar de ser muito novo, né? Tenho 27 anos, mas eu senti muito essa questão de maturidade mesmo, da questão de caminho, de percorrer certos temas, Sim, de percorrer não, de chegar a certos temas com um olhar mais maduro, né? Eu percebi isso no poema todo, no livro inteiro, assim, né? O pô, tratar do obrigado. tema de maneira mais madura mesmo, né? E, Sim, e, e, e eu acho que é por conta das minhas leituras de Nejar mesmo, que ele tem essa questão, né? sim, sim, Nejar, quanto sim. mais maduro ele vai ficando, mais olhar de menino ele vai tendo, né? E esse olhar de menino maduro, é interessante o paradoxo, mas é essa questão Mas mesmo, né? é, E eu percebi né? isso no livro todo, João. Porque se você envelhece, você vai tendo um olhar de menino, quer dizer que você também busca um coração mais puro, né? E é Perfeito. difícil ter um coração puro, né? É difícil.
Você não consegue sozinho, a não ser com a ajuda divina. Porque tudo a gente põe um segundo olhar, né? A pulga atrás da orelha. De forma geral, somos assim, né? E ter um olhar aberto, um olhar de pureza, é muito difícil. E eu sempre fui encantado mesmo, com o olhar de pureza. Sempre, Perfeito, né? É perfeito. claro porque eu não sou puro, né? Porque eu sou Exatamente. impuro. A gente almeja, né? Falta o pedaço. É isso, né? Falta uma parte sempre, né? E eu vou achar a poesia que fala sobre isso. Vamos ler o Haveres pro nosso querido amigo Leandro? Ao Leandro Costa, o Haveres. Esse eu me lembro quando eu escrevi. Foi em 2017, estávamos passando uma temporada em São Paulo, minha esposa e eu. E esse poema foi dado, assim, foi dado mesmo, né? Como eu sempre cito o Paul Valéry, ele diz que o primeiro verso as musas nos dão, né? Porque a musa nos dá o primeiro verso e o resto é por sua conta. Mas esse foi todo entregue assim. É tanto que eu fiquei em dúvida. Eu falei, vem cá, eu acho que isso já existe. Eu acho que gramaticalmente o primeiro verso estava errado e tal. Boa noite, Sóstenes. Um abração, meu querido. Mas aí eu depois vi que não. Conferi com minha esposa, que sabe muito mais gramática do que eu. Então, haveres para Eduardo Dipp, um grande amigo Eduardo Dipp. Haver o ter havido e haver instante, haver mar e memória e haver palavras. Seu rosto nas manhãs errantes, esse contentamento que me escava. Haver o ser e exílio, céu minguante, dos dias na cidade mais que escrava. Haver estrelas rosas e elefantes, haveres que o haver já alinhava. Impressionantemente o verbo alarga. Haver música e morte sem descanso. Haver mundo e no mundo luz amarga. O imperfeito e incompleto, haver sentido. E cantam as ruínas seu balanço da esperança de tudo ter havido. Então, eu nem sei explicar esse poema, foi dado mesmo assim. Perfeito, perfeito. E o próximo aqui você trabalhou a questão do verso livre de novo, né? É um livro, como eu comecei a nossa conversa dizendo isso, que você, ao meu ver, ao olhar do leitor, se sente mais confiante em trabalhar certas formas mesmo, né? Sim, sim. Você sabia, Gabriel, que o pessoal fala, você é muito, alguns, você usa muita forma fixa e tal, mas sabe que eu, em literatura, principalmente em poesia, eu testei durante épocas, não foi assim, fiz um, dois, não, testei mesmo, estudei a coisa e testei, de poema objeto, poema sem palavra nenhuma, poema visual, poema surrealista, foram épocas de vivência e trabalhar essas formas, poema verso livre da forma mais doida possível, Perfeito, verso metrificado, então, ou seja, eu fui de A a Z nas formas, entendeu? perfeito. Então fui de A a Z mesmo, testando, até chegar a uma forma que eu me sinta mais confortável também, né? Perfeito. E aqui há há um pouco ali da retranca, há o soneto bastante, mas há versos livres muito bonitos, né? Ah, você fala no livro? Isso, no livro. Ah, brigadão, obrigado. Sim, sim, quer dizer, eu acho, né? Deve ter mesmo algum que sobre. Que é isso. A Mariana está perguntando se vai ficar salva. Com certeza, Mariana. Até para eu ouvir depois o João recitando esses poemas belíssimos aqui. Meu querido, eu queria que... Eu não lembro se a gente chegou a ler o Balança, mas Acho há que não. um poema, se eu não me engano, é dedicado ao Wagner, que fala um pouco dessa falta, né? Depois a gente conversar um pouco a respeito dele. Sim, sim. O do Wagner é O Erro da Nuvem. Esse também surgiu assim, não foi dado, né? Eu tinha trabalhado de uma outra forma. Dá tempo de falar um pouquinho. E outro Mariana, poema? eu tenho aqui 2 litros d'água, daí eu vou ficar aqui até meia-noite. Com o maior prazer, Mariana. Seria um prazer. Então, O Erro da Nuvem, eu queria romper um pouco um pouco de um certo racionalismo que me toma muitas vezes na hora de escrever, né? Perfeito. Tem a inspiração. Então, eu queria uma coisa assim. Não, vou fazer uma coisa dentro da forma, mas um pouco livre, como se fosse uma fábula, né? Perfeito. Então, é uma coisa também assim que eu não sei explicar direito esse poema, então vai sair. O Erro da Nuvem, para Wagner Schadeck, né? O erro da nuvem foi sonhar-se pássaro, asas
azul com asas, asas contra o sol. Ícaro a quem do mito e estardalhaço, sem ruído no céu que naufragou. Né? As árvores nos contam desse rapto, a curva em movimento no atol, caiu no mar. A nuvem em fiapos não pôde ser coral e se afogou. Você vê que é todo simbólico, né? Tá descendo, tá caindo, né? Tá caindo, é. Não precisou durar para ser menos. Nas cores líquidas desfez-se Vênus, espumas que não brilham o seu mal. Os peixes testemunham a mudez da ex-nuvem vazia de porquês, que se perdeu no mar sentimental. Então é um soneto com essa ideia de uma certa liberdade imagética mesmo. Perfeito, perfeito. E eu senti mesmo essa questão formal, muito que lembra lá a questão do riacho, da história acontecendo, né? Tá descendo ali. Sim, sim. A nuvem tá indo ao chão. Me lembrou a poesia do Bernardo Souto, que o tema é o contrário, né? Que é a questão do pássaro que queria ter, que queria ser nuvem. É muito bonito. Se eu não me engano, tá no Corvo e o Colibri. E aí, pode falar, meu velho, fica à vontade. A Mariana está perguntando se podia ler o Alejandra Pizarnik escuta Antônio Porquia. Aqui é o título, na verdade, é uma homenagem à poesia argentina que eu gosto, procuro, conheço, acho que conheço razoavelmente bem. Perfeito. E é uma das grandes literaturas do continente, né? Perfeito. Então, eu vou ler e depois eu comento, então, Mariana. Alejandra Pizarnik, para quem não sabe, é uma poeta argentina que se mata. Ela se mata com aos seus 30 e poucos anos, uma coisa assim. E ela realmente teve contato com Antônio Porquia. Porquia, vale a pena falar só um pouquinho dele. Ele escreveu um único livro a vida inteira, chamado Vozes, né? Voces, né? E ele escrevia aqueles instantes, aqueles rasgos mesmo de inspiração. É tanto que são versos, parecem epigramas, mas não são epigramas, são verdadeiros versos. Tem coisas maravilhosas, né? E só escreveu esse livro na vida inteira. E a Alejandra chegou a escrever uma carta para o Porquia, né? Então, o poema. Respiro o que não tenho e vivo disso. Às fontes que descrevo, devo tudo. As mãos que me alimentam me perdoam, e dentro do perdão sou menos sujo. Os monstros, os fantasmas, os abismos, não sei se dominados, mas visíveis à luz da luz severa que persigo nas insônias solares do meu rosto. Colhi a estrela ou deram-ma? Não sei. Como pode a pobreza deste ofício, sua fragilidade luminosa, num fio sustentar a Via Láctea? Sonhei um salmo que roçasse as ondas desses mares domésticos sem fundo, que se esfumou com lápis e caderno. Minha fortuna é não deixar de ouvi-lo. Então, Mariana, o primeiro poema é um agradecimento a Deus. A primeira estrofe, desculpa. Aqui tá querendo cair o meu... Só consertar isso aqui. Então aí é como se fosse é uma tentativa de realmente agradecimento a Deus na primeira estrofe, né? Por isso, respiro o que não tenho e vivo disso. Estou agradecendo mesmo, que tudo que eu tenho não é meu. A segunda estrofe é uma repassagem, como fosse um exame de consciência, né? Então, os monstros que têm, os meus fantasmas, os meus abismos, né? Eu não sei se foram dominados, né? Mas, para Deus, eles são visíveis, né? Nas insônias solares do meu rosto. Insônias solares é uma contradição, né? Em termos, porque insônia geralmente é noturna. Então, insônia solar porque eu fico acordado, né? Vendo minhas próprias porcarias. A terceira estrofe é uma homenagem à poesia, né? Colhi a estrela ou deram-ma? A estrela que eu falo é a estrela da poesia, né? Eu não sei se foi dado ou se eu roubei essa estrela, né? Então, mas aí é uma homenagem, não à minha poesia. O restante não é a minha poesia, é para a grande poesia dos grandes nomes, né? Então, como pode a pobreza desse ofício, né, da poesia, sua fragilidade luminosa, num fio sustentar a Via Láctea? Né? Aí é claro que é uma liberdade completa
da metáfora, né? Como é que um fio da poesia, a poesia comparada com um fio, ela pode sustentar a Via Láctea, né? Então a ideia é essa. Mas aí agora entra a última estrofe, a minha própria tentativa de escrita de tentar fazer poesia, né? Que é sonhei um salmo, ou seja, sonhei um grande poema que eu não posso realizar, né? Então esse salmo que roçasse as ondas desses mares domésticos sem fundo. A metafísica está no dia a dia, né? A metafísica não está lá nas estrelas, ela está no acordar pela manhã, no olhar o rosto da esposa, preparar o café, sair para trabalhar, aí está a metafísica, né? Então, mas esse salmo se esfumou com lápis e caderno, porque realmente eu não sou possível, né? Mas, ao verso final, minha fortuna, minha única riqueza é não deixar de ouvir a grande poesia, né? Então a ideia é essa. Há uma pergunta excelente do Antônio Guedes aqui. E depois dessa pergunta, Antônio, eu queria conversar com você sobre o poema Perdeu Todas as Causas, que tem a respeito uma questão muito interessante. Enfim, não vou antecipar, não. Queria que você respondesse a pergunta aqui do Antônio Guedes, que é uma pergunta maravilhosa. A partir de O Erro da Nuvem, chove bastante no livro, pelo menos uns 5 ou 6 poemas em sequência. Por que isso? Antônio, eu vou tentar te responder, mas eu realmente não sei. Agora que você falou que eu me dei conta. Primeiro, tem um poema chamado A Raiz da Chuva. Para mim, a chuva é como diria Borges, né? Borges diz que chove sempre no passado. Chove sempre é no passado, né? Então a chuva para mim tem um primeiro sentido telúrico, porque eu venho de uma cidade muito quente, pouca chuva. Então, e nordestino tem aquela coisa, nordestino não pode ver água e fica logo encantado, né? Então vê chuva, o nordestino é besta com o negócio de água. E aí eu sou mesmo, quando chove me traz um estado de quase contemplação metafísica da vida, contemplação amorosa do mundo. Chover para mim é isso. Por isso que eu falo Raiz da Chuva, talvez por isso, para a chuva, a imagem da chuva remeter em mim a essa ideia de uma ontologia, né? Por isso talvez surge muitos poemas com chuva. Talvez por isso. Perfeito. E você queria falar sobre? O poema Perdeu Todas as Causas. E tu gosta muito da poesia argentina? Eu gosto muito de um autor argentino chamado Macedônio Fernandes, que foi um dos mestres de Borges, né? Sim. E eu falo dele aqui porque é alguém completamente esquecido, né? O Macedônio Fernandes ele está do cemitério dos poetas esquecidos. O túmulo dele está bem tá bem mal cuidado. E quando eu li este poema, foi a pessoa que eu lembrei, porque eu sei que você tem uma afinidade muito grande com a poesia argentina. E se quiser falar alguma coisa sobre o Macedônio também, porque no ensaio autobiográfico do Borges, as partes em que ele fala, que ele lembra do Macedônio, são belíssimas, né? A verdade é que o livro inteiro é belíssimo, mas as partes em que ele lembra do Macedônio como um grande mestre, como alguém que o ajudou... Você fala do Elogio da Sombra? Não, no ensaio autobiográfico. No Elogio da Sombra... Não, esse eu acho. Eu só li Borges eu li quase tudo, mas acho que esse ensaio eu não li, cara. O ensaio autobiográfico, se você leu o ensaio autobiográfico, então, eu estava relembrando dele esses dias, que é uma das melhores coisas que eu já li na minha vida. Né? Não, Borges é fantástico. Que ele fala que ele gostou de ler Dom Quixote no inglês e quando leu em espanhol não sentiu tanta... É o Elogio da Sombra mesmo. Elogio da Sombra. Então, rapaz, eu li como um ensaio autobiográfico. É porque é o subtítulo, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que se não me engano, eu posso estar enganado. Perfeito. Mas se quiser, fica à vontade, meu velho. Se quiser falar do Macedônio também, fica à vontade. Tá bom. O poema Perdeu Todas as Causas foi o seguinte, os maus tratos que fazem com a poesia não quer dizer que eu seja lá um bom tratador da poesia, não é isso. Também não estou tentando ser humilde, nada disso. Né? Eu sei os meus limites, mas também sei as minhas conquistas, né? Mas foi assim, eu estava andando por São Paulo, né, por livrarias, e estava vendo tanta poesia ruim, mas tanta poesia ruim, coisas assim que publicadas por grandes editoras, Companhia das Letras, Record. Eu falei assim, puta que pariu, o que está acontecendo, né? O que está acontecendo?
Aí o poema surgiu também de chofre, assim, né? Que é o poema perdeu todas as causas, né? Soterrado nos ares do supérfluo. Qualquer coisa é seu nome de imprevisto. Aí vai tentando descrever o que fizeram com ele, né? Vão dizer que é de carne e desconexo, os que dele fizeram cova rasa. Mas é falso o seu sujo contrapelo, como é falsa a pelúcia do seu sexo. Vão dizer que evolui como um primata, os que nele deixaram seus dejetos, e o trocaram por menos que lentilhas. Banido e abandonado, se liberta, e rascunha na nuvem seu castelo, raiz do azul, a pétala, seu voo, o poema, que foi o rei mais belo. Né? Muito É uma bom, homenagem à grande poesia. Né? muito bom. E nos lembra bastante ali a melhor parte satírica da poesia do Bruno Tolentino, né? Sobretudo Sim, aos sim. dos pianos, e muito legal, muito bom mesmo. E lembrei do Macedônio, da grande poesia esquecida, nosso próprio Pô, Carlos Nejar, né? Que publicou por uma grande editora no passado e ninguém, eu sou um bosta, né? Um garoto de 27 anos, falei a respeito da publicação dos Invisíveis, que foi o penúltimo livro do Nejar, publicou por uma editora gigante, ninguém falou nada, cara. Então, assim, é mas um poeta que está há 40 anos na Academia Brasileira de Letras, né? Às vezes eu sinto até quase dor física por isso, né? não, né, já realmente tem uma obra imensa, não só em tamanho, mas em qualidade. E assim, né, já tem um dos lados da obra, que é apenas um lado, né? Que é ele nunca perdeu o fôlego do épico. Eu acho isso maravilhoso, né? Perfeito. Tem até, interessante, o Vladimir Saldanha, na década de 90, ele era bem mais jovem do que hoje, né? E ele ouviu uma palestra, eu não vou lembrar onde, mas foi década de 90, acho que lá por 95, 96, ele ouviu uma palestra, na Academia de Letras daqui, de Salvador, com Nejá. Nejá que estava lá dando a palestra. E Nejá lendo. Nejá hoje é porque está com quase 90 anos, então tá frágil e tal. Mas Nejá lendo, ele ficou encantado, lendo os poemas, né? Quando os ventos forem cavalos. Perfeito. É um aedo, né? É um aedo aquilo. Ele me falou, meu velho, que até uns 3 ou 4 anos atrás ele sabia todos os poemas dele de cor. É mesmo, cara? Ele me falou isso aí, cara. Ele tá com 82 anos, né? Ele me falou isso e a gente na conversa, fomos falando dos primeiros livros de poesia dele, o Celes, etc. E aí eu ia lendo, ele continuava. A gente tá falando de livro 60 anos atrás. Sim, sim. Eu ia lendo e ele continuava o poema e lembrando, esse poema aqui eu lembrei que eu tava assim, não sei o quê. E ele realmente, essa entrevista tá no Perseus, né, com o Vlad falando. Sim, eu assisti. E ele declamando é um troço assim maravilhoso. E aí a coincidência foi que na mesma época, na década de 90, eu em Bom Jesus da Lapa, eu não só vim conhecer Vladimir em 2012, 13, 2011, 2012, mais ou menos. E eu estava em Bom Jesus da Lapa, fui ao banco para o meu pai, do comércio lá, passando numa sorveteria que tinha uma televisão imensa, já com canais e não sei o que, papapá. Quem está recitando? Carlos Nejá. Eu fiquei encantado, cara. Eu falei, caramba, é assim que recita. É assim que fala poesia. Né? Porque ele realmente, ele parece que embala, você vai embalando. E não tem forçação de barra, não tem forçação. Não é declamação. Não é isso, né? Não. É um aedo mesmo. E você 2011, ao lado Paulo... dele... E você ao lado dele, que eu tive... Deus me deu essa dádiva de conhecê-lo pessoalmente, né? De passar alguns dias com ele. Falei de você, inclusive. Pô, obrigado. É absurdo, cara. Absurdo. Ele e é muito generoso, né? Parece que é uma figura muito generosa, né? Ele te trata como gente, né? Parece que isso não é algo tão importante assim, mas é difícil de encontrar alguém que te trata como gente. É verdade. E essa poesia aqui, ela é quase que um manifesto, né, meu querido? E é interessante que você não tem disso na tua lírica, né?
Não poesia tem muito. política, essas questões. Muito pouco, muito pouco. E sai natural, assim, não sai artificial, né? Você não vê. Eu sempre me interessei muito pela poesia, pela boa poesia política. Como fazer, né? Como fazer isso para não ficar um panfleto e como não ficar uma coisa panfletária mesmo, não vir, ser poesia antes de tudo, né? Se tornar poesia. E aí você tem grandes exemplos nas Américas, né? Como todo, a grande poesia moderna sul-americana, né? No Brasil você tem exemplos maravilhosos, né? Lembrando da Rosa do Povo de Drummond, né? O Veja próprio que Ferreira títulos. também, né? Ferreira Goulart, em muitos momentos, em muitos momentos. Agora tem um poema que é político, mas acho que ficou tão enrustido que aí eu falei assim, porra, ninguém percebeu, quer dizer, pelo menos não me disseram, né? Que é o Parasita, O que é um Parasita. poema tipicamente político. Esse é abertamente político. Leia aí, meu querido. Então, o Parasita. O absurdo janta sem convite. E ficamos à mesa fabulados com a narcose dos olhos microscópicos, que se infiltram na luz como notícia, simula vida nova e bons presságios, dinamitam Verões e Aldebaran. Quem de nós não serviu esse inimigo, que nem mais se mascara de cadências, nega o menor indício aos nascituros e faz do fim a máquina vazia, o sacrifício que moldou a nossa fala. A nossa mesa, o parasita é fino sádico, pois temos fé na fúria dessa causa. Ele suspira a morte e ouvimos outro prato, e foi assim em todas as moradas. Aí todas as bandeiras, né? Perfeito. Ideológicas, né? Que entram e destroem, né? Então Perfeito. então tá tudo aí, é um poema político, né? Eu não tinha percebido isso, confesso, e agora o poema ganhou um pouco mais de brilho, né? Vou relê-lo e estudá-lo com essa ótica. Poxa, isso aqui nos fez lembrar o poema que tu dedicou ao Manuel, que é um poema belíssimo, né? E outra questão que aparece muito no teu livro, O Sol de Bolso, é o tema a respeito das próprias relações do calendário, né? O março aparece, o maio, Sim. fevereiro, essas questões o cronos, né? O tempo, a cronologia, Sim, a vida sim. que vai acontecendo, né? Sim. Esse poema aqui, Agosto é sempre agosto, é muito bonito. Muito obrigado. Esse primeiro verso, por exemplo, esse aí também foi dado, assim, terminei de tomar banho, eu estava me enxugando, o poema veio, o verso veio, né? Agosto é sempre agosto, morro. Eu falei, que troço é isso? Eu falei, pô, isso deve ser um verso. E já veio assim, já veio com um decassílabo certinho, né? É porque você internaliza, vai internalizando, e aí o poema veio assim, inteiro. O ouvido está pronto. O ouvido vai ficando pronto, né? E aí o Tião, não sei se ele está na live, ele até perguntou, João, que esse poema está nessa forma 3 estrofes de 4, né? 3 quartetos, né? Uhum. 3 estrofes com 4 versos. E eu falei assim, por que você fez tanto? Aí eu fui contar quantos eu já tinha feito desse formato, e deu, acho que 48 poemas assim. Eu falei, porra, já dá um livro. Pegando tudo que eu já tinha publicado nessa forma e do que eu não publiquei, né? Perfeito. E aí eu falei assim, por que você fez isso? Olha, Tião, porque é mais cômodo para mim. Eu não queria fazer um soneto, eu não queria a forma rígida do soneto. Rígida no sentido, entre aspas, né? O soneto moderno, você tem várias liberdades. E eu queria também uma flexibilidade de repetir verso, da rima toante. Então essa forma foi a forma que como disse Santa Teresa d'Ávila, quadrou bem, né? Quadrou bem. Então, eu posso ler? Perfeito, meu velho. Agosto é sempre agosto, para Emanuel Santiago. Agosto é sempre agosto quando morro, e doer é um sol que não tem sombra. Clareza negativa sobre as ondas, que não cabe nas dobras do meu corpo. Deitado nas areias do que sofro, o que não digo soa como afronta. Num dos lados do ser, o ser é contra, e as praias afogadas sem socorro. Na margem, do outro lado, escuto rogos, já não sabe quem é que lhes responda.
e o abismo das vozes se prolonga. Agosto. É sempre agosto quando morro. Perfeito. Ô, meu velho, Diga. desculpa. Pode não, fica à vontade. Eu ia dizer, essa frase aqui me lembrou muito o salmista. E doer é um sol que não tem sombra, né? E doer é um sol que não tem sombra, porque nos lembra aquilo que o salmista dizia a respeito do próprio sofrimento, da angústia, né? Que é o demônio que assola ao meio-dia. Sim, volta e meia repetido, né? Exatamente, que eu não tenho aonde descansar, onde repousar a cabeça, né? Exatamente, exatamente. Eu devo muito eu leio a Bíblia desde menino, né? Então, muita coisa ficou. Então, volta e meia aparecem figuras bíblicas ou temas bíblicos, né? Até versos inteiros, né? O Cláudio Gotti está perguntando aí a relação da poesia com Alberto da Cunha Mello. Veja, eu li a primeira vez Alberto em 95, quando eu morava em Recife. Só que em 95 eu tinha 21 anos e era muito louco. E aí em todos os sentidos. E aí eu estava interessado em poesia. Foi nessa época que eu estava testando, em 95, muito a utilização da metáfora surrealista, muito mesmo, né? Veja, quando eu falo estava testando, eu não vou fazer um projeto e tal, não. Era uma coisa assim como fosse um chamado. Um chamado não é uma palavra muito forte, mas uma vocação mesmo, sabe? Uma vocação. Não, você tem que ir por aqui, vai por aí é que você vai achar o caminho. Então, lia muito nesse momento, muito mesmo. A poesia de Ferreira Goulart, né? Vendo como ele trabalhava as metáforas, principalmente no primeiro livro, né? A Luta Corporal. Perfeito. Lia muito os expressionistas alemães, né, em tradução bilíngue e tal, edições bilíngue. Então, o Alberto eu comecei a ler naquele momento, que era, naquele ano, se comemorava os 30 anos da geração de 65. Só que eu não dei muita ousadia, né? 21 anos, muita vaidade, muita empáfia, e como eu disse, eu era muito louco. Então, aí não deu. Aí um amigo, hoje, um colega, na verdade, em 2006, aí eu retorno à poesia de Alberto, né? E aí comecei a ler, reler e tal. E aí eu me impressionei muito com a simplicidade dele. É tanto que eu chamo Alberto de uma força da natureza. A poesia dele é uma força da natureza, né? Então, essa simplicidade de tirar as metáforas do cotidiano, né? Não ser nunca, provavelmente nunca não, mas na grande maioria das vezes, não ser lugar comum, né? E aí o diálogo, eu fiz muito poema parecido com coisa dele, imitando, né? Naquele momento. E aí alguns resquícios ficaram, mas aí esses poemas eu descartei praticamente todos, né? Mas a dimensão necessária, tem em alguns poemas, percebe-se uma influência ali, grande do Alberto da Costa Mello, Alberto da Cunha Mello. Da Cunha Mello. A poesia Rosto, a tua esposa, e ela aparece aqui, né? Sim. Algumas vezes. É uma das poucas, obviamente que há também, mas uma das poucas poesias pequenas, né? Que é essa pílulazinha. Eu escrevi, na verdade, tem um livro, eu tenho pronto, fechado, pronto para publicação, 10 livros inéditos. 10 livros inéditos. Maravilha. Então, assim, então tem muita poesia curta nesses livros, né? Tem um livro chamado Raízes Aéreas, que eu escrevi sobre o pseudônimo Lúcia Delorme, né? Depois eu me assumo como Lúcia Delorme. Foi uma época, foi em 2009 isso. Eu escrevi várias coisas. Então tem muito poema curto, muito poema assim, né? Esse livro todo é verso livre, né? Uhum. Mas de publicação são poucos poemas. Esse e o Rosto, que na verdade tinha mais 2 estrofes, e eu falei, não, eu só gosto dessa aqui, só ficou essa. E o tema, né? O tema é minha esposa, o nome dela, porque é um nome muito sonoro, bonito, né? Eu já amo minha mulher. Eu amo perdidamente. E tem um nome bonito desse, a mulher inteligente, né? Então, forte, a Alessandra, né? Eu falei, é um nome forte. É um nome ótimo para poesia, né? Então você vê que aí tinha mais poemas para ela, só que não estavam à altura da musa. Aí eu tirei também, né? Então
só deixei uns 3, acho que 3 ou 4, acho. Não, tem 1, 2, 3, 4, são 4 poemas, né? Mas o rosto, eu só gostei realmente dessa estrofe e deixei só ela, né? Se você quiser ler, meu velho, fica à vontade. O rosto. No rosto de Alessandra, a luz procede, como a tarde nas copas da Alameda. O que perde em clarão, ganha em leveza, e por mais que se esconda, transparece. Entra aqui aquilo que a gente iniciou na live, né? Quando a luz é muito forte, mas aqui tu conseguiu resolver, né? Na questão da transparência, assim. Isso, e aí mostra a questão do envelhecimento juntos, né? Que é a ideia, por exemplo, que atravessa todo o poema Luz Impressa, que é um soneto, que realmente é um soneto... Bom, eu vou ler, posso ler? Vou ler Claro. Então, a figura aqui, a mulher que aparece é a minha mulher, né, a Alessandra. Perfeito. Que ela assina como romancista lá em janeiro, fevereiro, março, abril. Em abril vai lançar o próximo romance dela, que é uma grande romancista, né? Aqui eu vou cometer o que eu chamo sempre de cabotinismo conjugal, né? Falar bem da esposa, que é... Bem, enfim, eu falo mesmo. Tá E certo. ela vai lançar um romance, que é um segundo romance de uma trilogia. Ela já lançou o primeiro chama-se Não Se Vai Sozinho ao Paraíso, o segundo é O Mal Não Tem Asas. Né? E o terceiro ela está preparando. Isso é uma trilogia, uma longa trilogia. Longa que eu falo porque os livros têm 500, 600 páginas. Eu Né? gostaria muito de ler, viu, Alessandra? Fica Ah, aí, pronto. Você é um grande leitor de romance. fica aí o pedido. Vou te mandar então. Obrigado. Então, luz impressa. Cada fio de luz que te sustenta e te arrebata aos céus das coisas vivas, espalha uma esperança que me criva, e segundo a segunda é mais sedenta. Rever-te na moldura que te isenta, do que fugindo o tempo não arquiva, do que falsa tentativa de qualquer duração, por mais atenta. Rever-te como agora, luz impressa, amando sem saber, sabendo mudo, pois quem ama ao eterno se endereça. Esse lugar, já sem moldura, estudo, e peço a Deus, e te peço, a Ele peças. Na outra vida, nós dois, depois de tudo. Então é entrar na eternidade com a mulher amada, né? A ideia é essa. Muito bom, muito bonito. E o final aqui, eu queria falar de outras coisas também, mas meu Fica à celular vontade. está começando a acabar a bateria. Se for o caso, eu pego o carregador e já deixei aqui próximo. Eu comecei a nossa conversa com 100% de bateria. E a primeira questão que eu queria te perguntar é que há quase no livro todo a questão de dedicação, né? Você percebe isso, né? Não precisa ser um leitor muito atento para perceber que quase todos os poemas são dedicados a alguém. Então, como é que se dá essa questão? Você é muito generoso, João. Né? Na verdade, os poemas foram escritos ao longo de um determinado tempo, né? Então, foi aqui de 2012 a 2020, mas na verdade tem mais tempo ainda, né? Tem bem mais tempo. Eu é que não me lembrava exatamente das datas, então ficou aí 2012, porque esse poema que eu falei como é o nome dele? O Salmo, ele é anterior. Como eu falei, 2007, 2008, por aí. E aí, como vou jogando na internet, vou colocando aqui, amigos vão lendo, né? E aí eu acabo vai testando, né? Um amigo, gostei disso, mas pode mudar aquilo. Se eu considerar que vale a pena a mudança, eu mudo e tal. Certeza. E aí acabo dedicando, né? O caso, por exemplo, do Tiago Amorim, né? O Tiago gostou muito, usou esse poema, acho que numa aula, ou foi outro poema que ele usou, aí eu dediquei, porque a ideia era fazer uma homenagem ao amigo, é como se fosse um tipo de presente. Não vale porra nenhuma, mas é um tipo de presente, né? Vale demais, rapaz, vale demais. O Igor dedicou um livro a Ulisses, uma poesia a Ulisses, que na época que ele estava hospitalizado, mais no CTI,
ele estava amarrado, né? Porque ele se Ixi, não. mexia muito. Sim, sim. E aí eu mandei pro Igor, na época ele estava ajudando bastante a gente. Ele falou, rapaz, eu lembrei da cena do próprio Ulisses mesmo, né? Que teve que ficar amarrado Sim. sobre o canto das sereias e escreveu uma poesia belíssima, cara, belíssima. Então eu tenho essa questão com dedicação, com muito carinho mesmo, porque é, é talento, né? Que a gente está dedicando ao outro a respeito de amizade mesmo, de carinho. Eu acho isso muito bonito. E se perdeu, eu sinto que isso se perdeu um pouco dentro da poesia contemporânea, né? Porque, por exemplo, o Melchior dedicava textos de crítica, cara. Isso é bonito, isso é Né? bonito. Eu acho legal também. É. Dedico esse ensaio a fulano de tal, né? Ele dedicava muito e eu achava isso muito bonito, porque é uma questão mesmo de, por exemplo, né? Se tem gente que faz pão e chega e dá pão à vizinha, né? Essa questão Eu dedico poemas. Não, não, não alimenta como um pão, mas eu dedico poema. alimenta de outras maneiras. Mas é uma questão que eu queria conversar com você, queria ter te falado mesmo, porque fica natural para quem está lendo, fica evidente, assim, né? Olha que, poxa, quase todos os poemas do João é dedicado a uma pessoa, né? E mostra o quanto que você é querido e quanto que você gosta das pessoas mesmo, né? Por várias inúmeras razões, né? Falando de um ou outro, por exemplo, o primeiro poema, Adélia de Castro na Igreja da Graça, né? É o segundo poema que eu dedico, ele é meu compadre, Carlos Cáliga, é um irmão em comunhão, compadre meu, né? Nem só de pão viverá o homem, é verdade, Silvério. O Emanuel que disse, ó, nem só de pão viverá o homem. Grande Emanuel. O Emanuel tá aqui? Eu não vi, não, ué. Aí, Um ó, abração, Emanuel. já lemos o poema aqui dedicado a você, meu querido. Pois é, esse pro Emanuel, por exemplo, eu senti que o tom falava um pouco da poesia dele, né? Sim, E exato. aí first, né? Aí eu falei, não, esse poema é para Emanuel, né? Exato. E Emanuel, na verdade, sempre foi muito generoso comigo. Escreveu críticas longas e maravilhosas. Emanuel é um escritor impressionante, né? Não, ele é um crítico tão bom quanto é poeta, né? Também acho. E Inveja tradutor duplamente também, da né? minha parte. É inveja triplamente da minha parte. Né? Porque as traduções que eu tenho feito do sonetos de Shakespeare, né? É um negócio assim, fala, caramba, cada solução é impressionante, né? Vira grande poesia em português, né? E só um grande poeta pode fazer isso, né? Perfeito. Então, o primeiro poema, Carlos Cáliga, vem de um longo convívio com ele, né? Um convívio de comunhão, de angústia juntos, conversas, né? Então aí e como esse poema fecha um determinado ciclo em minha vida, apesar de aparecer primeiro no livro, mas ele fecha um ciclo. Eu falei, não, isso aqui tem que ser para Carlos mesmo, né? Perfeito. E assim outros, né? Você inicia o livro já, né? Dedicando livros até a própria Adélia de Castro, né? Exato, né? Que era irmã de Castro Alves, né? Então o Haveres foi o Eduardo Dipp, porque ele chegou a ler a primeira versão desse livro e fez comentários. O segundo poema, né? Haveres, sim, Eduardo Dipp. Sim. E o Eduardo, assim, é impressionante a inteligência do Eduardo. É impressionante mesmo, é uma coisa assim de assustar. Perfeito. E aí ele leu, gostou muito desse poema e eu dediquei a ele. Né? Poxa, que maravilha. E assim outros, né? Eu queria que tu falasse um pouco desse final, que seria o Sol Aberto, que há algumas chaves de leitura, inclusive até a respeito da própria chave, que você faz 5 décimas, né? E que ficou fora, com muitas aspas, do livro mesmo, né? Você terminou o livro, dedicou aqui e colocou ali uma espécie de apêndice. Apêndice, isso. Eu quis fazer isso porque eu sempre escutei, desde menino, as formas tradicionais da poesia popular nordestina, né? Cordel, décima, galope à beira-mar e tarará e tarará. Então aí eu falei, não queria perder isso. Eu projetei 10 poemas, né? Mas só consegui fazer 5.
Agora, se você quiser fechar a live, fique à vontade, viu? A gente tem Não, mais de uma hora e meia. eu tô só pedindo para minha esposa colocar aqui para carregar, para não desligar com a gente conversando, porque eu não quero perder nossa conversa, entendeu? Tá, Mas beleza. eu queria que tu falasse mesmo a respeito desse final do Aí eu não 5/10. queria perder isso, né? Dessas 5/10, eu queria aproveitar os ritmos nordestinos, né? E eu queria a 10ª chamada o chamado ritmo gabinete, né? Que é na terceira, sexta e 10ª, né? É um decassílabo, em vez de ser segunda ou apenas sexta e 10ª, então terceira, sexta e 10ª. É um ritmo meio rigoroso, por isso dá para fazer um falso canto, né? Na hora da leitura. Então, eu queria aproveitar isso e trabalhar temas que eu sempre trabalhei, né? Então, temas de metafísica, né? Temas Se quiser também ler alguma, metapoesia. Pronto, fica à eu vou ler vontade. então. Eu vou ler o primeiro, que é o Sol Sem Fechadura. Deixa eu ver, esse mesmo, né? Eu vou ler, posso permitir ler meio cantado ou não? Será um prazer para a gente e para essas pessoas que estão nos ouvindo. O ritmo é monótono, né? Mas é por causa do próprio ritmo que eu escolhi. Então é Sol Sem Fechadura. Epopeias de bolsa e de lapela, acidentes de um dia absoluto, põe no fim o silêncio do seu custo, pincelada sem falha de aquarela, nessa estampa vivida sem farpela, o percurso real e o transfigura, mas na calma da luz que vem madura, no tapete da sala já varrido, sobre a mesa vermelha de ruídos, esse dia sem sol, sem fechadura, já gravaram barbares no seu crânio, mais escândalos tidos como salmos, a pupila invisível virou alvo, tem nas vértebras pinos de titânio, eu também esmaguei os seus gerânios, corrompi os quintais em floração, mas o dia publica outra edição, repagina a folhagem sem perfume, das begônias que inflamam o seu lume, para o céu não perder a rotação. Quem o fez meditou o diamante para dar mais razão ao seu carbono. Gritam lá dos casebres que tem dono, esse dia sem par é semelhante. Se quiser reformula as consoantes do meu nome que não traduz quem sou. Na distância que vai da queda ao voo, eu também só letrei os meus vexames, numa tinta que espero se esparrame, pelas brechas do dia que findou. E aí vai. O ritmo é Muito bom, monótono porque é a mesma coisa, né? muito bom. Mas o cantar do repentista nordestino é monótono, né? É, E é outros testes seu. é. Eu já havia testado, tem um poema que eu escrevi em 1998, cara, que chama-se. Eu sou letrista de música também, Sim. né? E fiz milhares de letras com vários parceiros e tal. E aí tem um poema que já é imitando o ritmo do cordel. Eu vou lembrar de uma ou duas estrofes que ele é grande, mas eu recitava isso, né, nos shows e tal. Tínhamos uma banda que ainda existe, que é meu parceirão, um dos meus parceirões musicais, Paulo Araújo, mantém a banda ainda, chama Morão de Privintina, com DI mesmo, né? O Privintina aí é a corruptela de prevenir, né? Uma questão lá de divisão de terra no São Francisco. E aí o poema já tem essa pegada. Veja que eu estava com o quê? Com 23 anos, né? 98, né? 1998, que diz assim: é o jaço margoso farinhando seu sustento, na curva da duna, alinhavando o lamento, na lombada da ponte todo esforço é nulo, bovinamente bolando a toiceiro e o pulo. É fundura de cova que tatu não se arrisca, e todo o seu incêndio no meu capim é faísca, escancarada como retina em noite defunta, chumbo espalhado no ar que não se ajunta. Então já tem a gênese desses poemas todos que eu fiz depois. O poema é bem maior, né? Mas eu só me lembro disso. Né? Poxa, cara, que legal, que legal. Então, Eu acho muito, eu gosto muito dessa questão do teste no bom artista, porque você veja Machado de Assis, né? Que testou e sempre testou e sempre buscando o aprimorar-se mesmo, né? Para lembrar o nosso querido Érico Nogueira, a questão do esmeril do Horácio mesmo, né? Que ele sim. fica
trabalhando e retrabalhando. E eu acho muito legal isso na sua poesia, no seu fazer poético, né, ou na sua arte, porque a gente pode acompanhar isso, né, sobretudo no Facebook, no Instagram, porque você está ali Sim. testando. E eu gostei muito de uma série que você fez sobre si mesmo, né, no próprio João Ah, Filho. E isso eu foi queria que uma. você falasse um pouco disso, cara. Isso foi legal você tocar nisso. Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Aqui. Isso tá inédito em livro, né? Isso. Porque talvez, esse ano ainda eu quero juntar. Eu juntei já, na verdade, esses, esses 10 livros e tem um 12º, um 11º sendo escrito, né? E aí eu queria publicar tudo este ano. Juntar, me livrar desse negócio todo. Valeu, valeu, não valeu, não valeu, acabou, entendeu? Porque é, são são muitos poemas, né? Mariana está lembrando exatamente, Mariana, a luta dos Joões, né? Do João. É porque, deixa eu achar aqui rapidinho. Cadê? Tá aqui. A ideia é jogar com o duplo, né? O duplo de forma risonha, com humor, mas na verdade escondendo um grande problema da relação do homem consigo mesmo e com Deus, né? A ideia era sempre trabalhar isso, né? É porque o livro é imenso. Puta que pariu, peraí. Perfeito. Isso já está aparecendo aqui no Sol de Bolso, né? Essa sua questão Isso mais já aparece, essa questão mais metafísica no melhor sentido da palavra, mais transcendente mesmo. Isso, né? Aí, assim, tá numa sequência, o nome do livro, desde que então esse sonho chama-se, o nome geral é Sobre o Cruzeiro do Sul, e o nome desse livro é Rústica sobre Papel, né? Show. Então, eu vou ler um ou outro, porque acho que são 7, é uma sequência, né? Uhum. Chama dublagem, né? E é sempre a relação de João com filho. Meu nome é João Filho, então é sempre essa duplicidade aí, né? A mim, você não engana, João Filho. Nem adianta disfarçar o cenário. Por topázios na máquina sem giro, que emperra sempre ali, o cheio escasso. Pepitas de ninguém, falso martírio. Chega, já deu, tome um cigarro. A analogia é boa, hein? O pó clássico. Ironias não servem de colírio. Eu sei, mas não engula esse delito. Somos dois na raiz desse fracasso. Nosso nome por vezes dividido. O filho que é João mortificado. Aí vai sempre jogar com isso. E tem algumas referências também a poetas portugueses, né? Porque tem 2 poetas portugueses, o clássico lá contemporâneo de Camões, Sá de Miranda, e tem o clássico já da época do século XIX, né? Contemporâneo, do século XX, contemporâneo de Fernando Pessoa, né? O Mário de Sá Carneiro. E aí vai brincando com isso, né? Um poema que trata bem disso chama-se Miscelânea, que é realmente jogando com aquele poema do Sá de Miranda, que diz: comigo me desavim, né? Sou posto em todo o perigo, não posso ficar comigo, não posso fugir de mim. A primeira história é assim. E a miscelânea diz o seguinte: comigo me desastrei, sou tosco no meu cortiço, faltou a rima do clássico, porque sou meu labirinto. João não é filho? Errei. O poeta é um rebuliço. Pazárgada não tem plástico. Pois, pessoalmente, não minto. Perdi-me, seu Sá, quebrei. Mário e Miranda tem disso. Mas Camões é mais elástico? Ninguém pinta com meu pinto. Aí brinca... Muito bom. E aí vai eu me brincando com lembrei isso. que isso já está aqui na própria poesia que você dedica ao Sá de Miranda, né? Isso. Revisitado já tem esse tema sendo trabalhado. Exatamente. O Sá de Miranda, porque o Sá de Miranda tem esse poema que eu te falei, e tem o Mário de Sá Carneiro, que tem o famoso poema que entra ali, né? Entra como uma indireta ali, né? De forma indireta, na verdade. Que diz que perdi-me dentro de mim porque eu era labirinto e hoje quando me sinto é com saudade de mim. É um longo poema e ele vai sempre repetindo, né? Um determinado verso. Me fez lembrar, sobretudo, o final, aquele poema Rola, do Emanuel Santiago, né?
Ah, a tradução de Manuel maravilhosa. É muito bom. Até hoje eu dou risada com aquele poema, é muito bom mesmo. Então, assim, jogo com isso, né? Tem um momento que jogo também com um verso do Augusto dos Anjos, né? Eu vou ler esse e deixo vocês em paz, né? É João e filho por terceiros. Aí alguém pergunta, né? São inimigos? E aí alguém perguntando e alguém respondendo. São inimigos? São gêmeos bizarros. Um quer, mas não vai. O outro vai, não quer. Como se fossem dois pés num sapato, em direções contrárias e com fé. Ou sem. Não sei se filho ou João. Que esparro. Tati bitati blá blá blá, boé. O que? São eles quase caricatos. Brigas onomatopaicas? Pois é. Tem fogo aí, Augusto, e nem cigarro. Parei com os símbolos do pó, seu Zé. E agora, a vida inteira em pugilato. Um urubu pousou no meu boné. Aí brinca com um urubu pousou na minha sorte, né? A Poxa, brincadeira com os versos de bandeira. É realmente uma série que eu não esperava escrever, foi saindo assim e fui testando no legal. Instagram. Essa questão então, de testes, eles vão acontecendo naturalmente com você. Você não Naturalmente, acorda né? assim e fala, vou testar agora versos livres e ficaria um tempo. Isso vai Não, acontecer. não. Você vê que sempre foi assim, né? Quando eu começo a escrever lá pelo 11, 12, entre os 11 e 12 anos, sempre foi assim, sempre testando e tal, e de forma muito natural, né? Dentro do que é natural, claro, da Perfeito, literatura, né? perfeito. Cara, eu acho isso muito legal e melhor ainda é poder acompanhar isso, né? Eu estou relendo o trabalho do Melchior sobre o Drummond É e maravilhoso esse livro, né? esse livro É fantástico. é muito bom. E ele vai trabalhando essa questão do Drummond mesmo, né? Do Drummond e me lembrei do Marçal Moisés, que ele diz que na criação literária, quando ele está falando a respeito de poesia, ele fala que o poeta ele já tem o seu tom desde o primeiro livro, né? Ele vai fazendo aquelas Ah, variações, sim, mas sim. ele já tem, né? Que é diferente do romancista, que é diferente do contista, etc. Né? Mas o poeta ele já tem essa questão. Ele é o elástico, né? Ele vai, mas ele volta. E aí lembra o Melchior que no início, em alguma poesia, já na primeira poesia a respeito das sete faces, né? Ele fala, ó, todo Já Drummond, tem o Drummond. né? Todo Drummond tá É aqui. verdade. Drummond metafísico, Drummond satírico, a poesia piada, Drummond filosófico, né? O próprio Drummond social, etc. Tá aqui. E aí ele vai mostrando e é muito legal acompanhar isso na sua poesia, né? Como que vai dando esses processos e o samba de uma nota só mesmo, né? Sim, sim. Sempre tentando essa variação em torno de um eixo comum, né? Sempre essa Exatamente. variação. João, E- ah. você queria falar mais alguma coisa, meu querido? Não, tranquilo. Pode, se você quiser encerrar, fique à vontade. Vou Com caminhar para o final prazerzão. aqui, meu velho. Onde que o pessoal te acha, obviamente, além do Instagram, acha teus livros, acha teus cursos, como é que funciona essa questão? Estou dizendo isso porque isso aqui vai ficar salvo, eu vou mandar para o YouTube Tá, também, e aí para as tá pessoas que ótimo. verão no futuro. Eu só tenho um canal realmente um perfil no Instagram, né? Dá para achar, se tiver paciência, ele acha tudo. Os livros na Mondrongo, ou então na estante virtual. E eu também tenho um canalzinho no YouTube, né? Onde eu coloco coisas mais musicais, digamos assim, né? Algumas leituras mais música, né? Eu faço muita letra de música com as pessoas, mas é isso. Perfeito. Juntei quase tudo no Instagram, né? Juntei mais aqui mesmo, né? E Saí do curso, se alguém Facebook, quiser fazer curso com você, como é que está funcionando? pode entrar em contato comigo, porque aí tem dois cursos gravados, né? Tem um com Roberto Malé, Poesia, Matéria e Forma, é fácil de achar pelo site do Malé, e a Formação do Imaginário, que é um curso sobre crônicas, né? Mas com outros temas, usando a crônica como base de apoio, que é... Como é o nome do curso? Ah, narrando o que se vive e o que se vê, né? Então vai estar vindo umas novidades aí, estou preparando também mais dois cursos, né? Vamos ver o que vai rolar, mas ainda estamos ainda na base da coisa. E livro esse ano sai alguma coisa? Se pode É, falar sobre? esse,
Posso. Esse ano eu vejo se eu tiver condições, quero lançar esse que eu te falei, que eu li alguns poemas aqui, né? Que são, dá o quê? 348 páginas até o momento de poesia. São Livro que para em pé, né? Tinha um que para em professor pé. de teologia no seminário que ele falava: os alemães sabem escrever livro, porque é livro que para em pé. Isso me lembra do livro do Emmanuel Santiago, né? A Ave Lúcifer é um livro que para em pé. Para em pé, pronto. Que sustenta. E aí eu quero fazer uma coisa assim, porque esse realmente são 10 livros e um 11º que está aí sendo gestado, né? Mas eu também coloco praticamente tudo que eu escrevi e acho que vale a pena publicar, né? Então vai ter muito verso livre, na grande maioria verso livre, poemas metrificados e tal, mas tem um de tudo, tem um pouco de cada coisa, né? Uma miscelânea mesmo. Eu vou te deixar em paz, senão eu não vou embora. Né? Não, fica à vontade, beleza. Agradecer Valeu. muito Eu que agradeço. pela conversa, quase 2 horas. Valeu mesmo. Aqui, você pois me é. ouvindo e recitando as suas poesias, que é um prazer. Reitero mais uma vez que me emociono ao ler a sua poesia. Você, obviamente, é um dos grandes poetas brasileiros que estão vivos aí. E muito é um prazer obrigado. Falar que eu sou seu amigo. E agradeço porque você, inclusive, me ajuda até em algumas análises. Eu te peço aí suas opiniões. Tranquilo, sempre que quiser, fique à vontade. Você, muito solícito, me ajuda. Muito obrigado, tá? Obrigado por eu que essa agradeço. Conversa, todo mundo que acompanhou aí, o Leandro, o Emanuel. Eu que agradeço. Inclusive, a gente vai conversar sábado agora sobre o livro dele, A Ave do Lúcifer. Massa. Pedro, o pessoal que acompanhou a gente aí, obrigado mesmo, gente, vai ficar salvo. João, eu que agradeço. Valeu mesmo. É um prazer. É um prazer imenso conversar com você e realmente um presente, um poeta poder ler os poemas, ser perguntado, o pessoal todo acompanhando. Então, isso é um presente. Eu que agradeço mesmo, valeu mesmo. Fique com Deus e quando quiser novamente, estamos aí, viu? Fique à vontade. Obrigado, João. Manda um abraço aí para a Alessandra, tá? Bom descanso para você. Fica com Deus, meu querido. Amém. Amém. Um abração.